Então, dando sequência na aula anterior, nós vamos agora estudar os operadores de comparação, tá? Esses operadores eles são importantes porque eles são utilizados principalmente em expressões lógicas e ainda em estruturas condicionais, tá? Ou estruturas de repetição também, como nós iremos ver mais à frente, tá? Então, esses operadores de comparação, eles são os operadores que têm o que representa, por exemplo, uma expressão em que eu quero determinar se um valor é menor a outro. Tá? Por exemplo, aqui nesse exemplo eu estou testando se A, ou melhor, se o valor de A é menor do que 10. Tá? Tem o operador também menor ou igual, né, que é representado aqui pelo menor e igual. Nesse caso aqui, o exemplo B é menor ou igual a 5. Tá? O operador maior que, operador maior ou igual, operador igual e o operador diferente, tá? Vamos ver aqui exemplos aí usando todos esses operadores. Um ponto importante é que o operador igual, ele tanto no Python quanto no Java, C Sharp, JavaScript também, se não me engano, você tem esses dois operadores de igual, tá? Um seguido do outro. Tá? E você vai entender a diferença disso daqui a pouquinho no exemplo, tá? Então vamos lá para o PyCharm. Entrando aqui no PyCharm, tá? Eu estou aqui novamente, tá? No Python Console, tá? Se você abriu aí o PyCharm pela primeira vez, você vai ver uma janela parecida com essa, né? Se você criou um projeto, tá? E a janela que nós estamos trabalhando aqui é o Python Console, tá? Essa janela, essa janelinha aqui, tá? Python Console. Tá? Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor. Então vamos entender então esses operadores de comparação, tá? Vamos executar esse exemplo aqui, ó, A menor do que 10. Tá? Eu já tenho aqui, tá, das aulas anteriores, definidas duas variáveis que nós podemos ver aqui nesse lado direito, tá? Então A é igual a 4, B é igual a 6. Então, se eu quiser saber o valor de A, eu posso vir aqui no console, digitar A e Enter, tá? Então o valor de A é 4. Se eu executar essa expressão aqui de comparação A menor que 10, o que ela vai me retornar? Vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então esses operadores de comparação, eles são utilizados em expressões lógicas. Tá? Então vamos lá. A é menor do que 10? Tá? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Isso vai retornar verdadeiro ou falso. Retornou verdadeiro, tá? True aqui em inglês. Tá? Porque A é igual a 4, 4 é menor do que 10. Vamos ver mais um exemplo aí. B é menor ou igual a 5? Então eu tenho aqui a variável B, tá? B é menor ou igual a 5? Tá? Observe que é uma pergunta que nós estamos fazendo para o Python. Tá? Ele vai responder se é verdadeiro ou falso. Falso, né? Porque 5 ele é menor do que 6 e ele também não é igual a 6. Tá? Então é assim que funcionam esses operadores de comparação. Então, qual que é aqui talvez que seja a novidade? Tá? A novidade são esses operadores aqui, operador de igualdade e operador diferente. Tá? Então, se eu quero testar se um valor é igual a outro, tá? Por exemplo, eu quero testar se A é igual a B. Se eu fizer assim, ó, A igual a B, o que vai acontecer? Tá? O Python ele não vai utilizar esse operador igual aqui como sendo um operador de comparação. Tá? Ele vai entender que eu estou atribuindo a A o valor de B. Tá? E um operador de igual, tá? Só com o único sinal de igual, ele é um operador de atribuição de valores às variáveis, que é o que nós temos feito. Né? Então, por exemplo, se eu fizer assim, A é igual a 8, tá? Já mudou aqui, né? Então eu atribuí o valor de A é igual a 8. Tá? Ou se eu fizer ainda que A é igual a B, ele vai atribuir o valor 6 à variável A. Tá? Mas então vamos fazer a comparação. A é igual a B? Enter. Falso, né? Porque A é 8 e B é 6. A é diferente de B?
Sim, A é diferente de B, porque A é 8 e B é 6. Certo? Então é dessa forma que nós trabalhamos. Então, tome muito cuidado quando for utilizar esse operador de igualdade, tá? É um erro comum de programação, é, os alunos aí, né, os estudantes iniciais, ao fazer a operação de comparação, fazer A igual a B, e aí o que você está fazendo na prática é mudar o valor de A para que seja o mesmo valor de B. Tá? Então isso é importante aqui nesses operadores de comparação. Vamos voltar aqui para o material. Esses operadores de comparação, eles normalmente também são utilizados com esses operadores lógicos, tá? E aqui eu vou focar nesses dois aqui, tá? No AND e no OR, que são os mais utilizados. O NOT também é bastante utilizado, mas nesses dois exemplos que nós vamos trabalhar é o operador AND e OR, tá? Então observe aqui no exemplo que o operador AND, ele também avalia aqui, vamos colocar aí duas expressões, tá? Olhando até aqui no material, eu vejo que tem um erro, tá? Aqui eu tenho dois sinais de igual, tá? Tá vendo? Até o professor aqui errou, tá? Então isso é importante, tá? O operador de igualdade é o igual igual. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tabela para ficar certinho. Tá? Então vamos fazer o teste lá então. Então A é menor que 10 e C é igual a 5, ou melhor, C é igual a 5. Tá? Então eu posso declarar aqui uma variável C, tá? E atribuir o valor 5, C é igual a 5. Opa, teve um erro aqui porque eu coloquei espaço, tá? Nome de variável não pode ter espaço, tá? Aqui tinha um espaço antes, tá? Também uma variável também não pode começar com um número, tá? Ela sempre tem que começar com uma letra. Então C igual a 5, tá? Atribuir aqui, então agora eu tenho A, B e C. Então vamos executar aqui então essa expressão aqui. Então A é menor ou igual a 10 e C é igual a 5. Vamos lá, A. Aí lembra que nós temos que utilizar o que? O parênteses, né? Lembra das expressões aritméticas? Que eu tenho que usar o parênteses para que essa expressão seja executada primeiro, tá? Então vamos lá. A, vou colocar entre parênteses, A menor ou igual a 10, and, certo? And, C é igual a 5. Tá, vamos tentar avaliar essa expressão antes do Python, tá? Primeira coisa, A é menor ou igual a 10? Sim, porque A vale 6. Então 6 é menor ou igual a 10. Então essa expressão aqui, ela irá retornar verdadeiro. Ok? E essa expressão aqui, C é igual a 5? C é igual a 5. Então, sendo essas duas expressões verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Tá? Então, se essa expressão for verdadeira e essa é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Tá? Vamos lá. Retornou verdadeiro. Agora, se essa expressão aqui, eu vou mudar agora, tá? C é igual a 8, por exemplo? Não é. C é igual a 5. Então, essa expressão ainda vai retornar verdadeira e essa expressão aqui vai retornar falso. O que o operador AND precisa para que ele retorne verdadeiro? É que as duas expressões elas têm que ser satisfeitas. As duas expressões têm que retornar verdadeiro. Tá? Se você for olhar aí na internet, tá, a tabela verdade, tá, nós não vamos falar nisso aqui no curso, tá, mas a tabela verdade ela diz o seguinte, que verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tá? Então, essa expressão aqui é verdadeira e essa aqui é falsa, logo o resultado será falso. Ok? Vamos executar aqui. Olha lá, resultado falso. Tá? Então, o operador AND, ele exige, para retornar verdadeiro, que ambas as expressões sejam verdadeiras. Tá? E o operador OR, tá? O operador OU, né? Ele já é diferente do operador AND. Por quê? Se uma das expressões retornar verdadeiro, ele também retorna verdadeiro. Tá? Por exemplo aqui, essa expressão aqui, ela é verdadeira? Sim, A é menor ou igual a 10.
Se é igual a 8, não, essa aqui é falso. Mas para o operador OR ele retornar verdadeiro, uma das expressões precisam ser verdadeiras, qualquer uma delas, ou essa aqui. Tá? Então, nesse caso, o resultado também será verdadeiro. Olha lá, verdadeiro. Por quê? Essa expressão aqui ela é verdadeira. Tá? O operador OR, por definição, o que ele faz? A primeira expressão é verdadeira, ele nem chega a avaliar a segunda, tá? O resultado é verdadeiro mesmo. Tá? Ele nem olha se essa aqui é verdadeiro ou falso. Tá? Ele também irá retornar verdadeiro se ambos os valores forem verdadeiros, se ambas as expressões retornarem verdadeiro. Tá? Também vai retornar verdadeiro. Ele só vai retornar falso se as duas expressões forem falsas, tá? Aí ele retorna falso. Ok? Então, isso é importante aí, como utilizar esses operadores de comparação, tá bom? E aí, esses operadores de comparação, eles são bem utilizados lá no que nós vamos estudar mais à frente, nas estruturas condicionais, né? Nos laços de repetição, como nós vamos ver mais à frente. Tá bom? Então, para esse vídeo é isso mesmo, tá? Continue treinando aí no Python, tá? Execute, crie outras expressões para você se familiarizar aí com esses operadores, tá? Então, recapitulando, voltando aqui no material, o operador AND, para que ele retorne, né, o operador E aqui, para que ele retorne verdade, ambas as expressões elas devem ser verdadeiras. E no caso do operador OR, apenas uma das expressões devem ser verdadeiras, tá? Essa é a regrinha simples, tá? O NOT aqui, ele é simplesmente o operador de negação, tá? Ele vai retornar verdadeiro se, por exemplo, o valor de A não for um determinado valor, tá? Ele é menos utilizado. Então, nesse momento, foque só nesses dois operadores aqui, no AND e no OR, e vai combinando aqui com todos esses operadores de comparação aqui que você já viu aqui no material. Perfeito? Então, até a próxima aula.